De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Agora, doutor, quando a gente fala sobre esse número que triplicou a morte de crianças por gripe, mas não tem uma campanha de vacinação que até há pouco estávamos no auge dessa campanha, onde se priorizava os idosos, as crianças e as grávidas? Por que esse número triplicou? Então, é até engraçado falar isso, que uma campanha demorou-se tanto tempo para terminar, porque ela teve a extensão dela mudada duas vezes, porque a taxa de pessoas que procuraram os postos de saúde para vacinação foi menor do que se esperava, principalmente das crianças entre 6 meses e 5 anos. Os idosos, eles já, vamos dizer assim, se conscientizaram dessa campanha, tá ok. Agora, as crianças, então, foi o ponto negativo dessa... As crianças foi o ponto negativo, foi a pior taxa de vacinação da campanha, foi a das crianças. Então, por isso que teve esse aumento de complicações relacionadas ao vírus influenza da gripe e levando assim a taxa de morte nessa faixa etária. Então, só para que o pessoal de casa entenda e conheça, nós vamos colocar alguns dados para você aí na sua tela, onde ao menos 44 crianças de até 5 anos de idade morreram por complicações, foi o que o Dr. Guilherme falou aqui agora, relacionadas à gripe nesse ano já de 2018. E a fonte é o Ministério da Saúde. Doutor, quando coloca ali que dessas 44 crianças de até 5 anos de idade, pode parecer pouco, mas isso é muito, visto que, numa média geral, triplicou. Quais são esses desdobramentos aí, dessas complicações de uma gripe aí que não foi nem prevenida e talvez nem tão bem tratada? Ou até não tratada. Ou não tratada, né? Pois é. O paciente, no caso o bebê ou a criança, ele pode evoluir para um quadro de pneumonia grave, pode ter um quadro de bronquite, bronquiolite, que é quando se tem tanta secreção no pulmão que o bebê quase se afoga. O pulmão ele não chega a ter ar ali dentro. Então o bebezinho ele não consegue levar ar para dentro do pulmão e suprir a necessidade de oxigênio nos tecidos. Que aí é quando ele começa a apresentar as extremidades roxinhas, ele tem dificuldade de respiração, ou até mesmo quando a mãe que procura a gente no posto de saúde ou no pronto atendimento fala que o bebê ele está roncando ou está chiando. Então, são aqueles sinais e sintomas que a gente já pega a brecha para diagnosticar. Sobre esse dado, o número é mais do que o triplo registrado no mesmo período do ano passado, quando nós tivemos aí 14 óbitos nessa mesma faixa etária. Ou seja, 44 óbitos agora em 2018 e óbitos em 2017, 14. Esse tipo de cuidado, ele mais ou menos ele nos aponta sobre o quê, doutor? Assim, o pai está mais relapso, está mais preocupado consigo do que com a criança, acha que, não, isso aqui dá e passa. O que está acontecendo? É essa falta de educação, porque informação temos, ninguém pode reclamar que hoje não tem informação. Com certeza, nós temos informação, o Ministério da Saúde fornece todos os suportes que os pais precisam. É difícil nós falarmos o que está acontecendo, às vezes uma rotina muito atarefada, às vezes as mães muito novas não conseguem identificar esses sinais nas crianças, então o que eu peço muito é da ajuda das vós, dos professores também, da tia ali da creche, né? Daquela cuidadora. Aquelas mãezinhas de primeira viagem que tem uma criança no colo e muitas vezes não sabem como fazer, o que fazer. Então, procurar uma ajuda da vizinha que já tem mais filhos ou que tem filhos mais velhos, que já passou por isso.
Então, é muito difícil, é muito complicado falar o que levou a esse aumento. Mas é certo falar que a taxa de vacinação tendo reduzido, levou a esse aumento, sim. Já é um principal, vamos dizer assim, gatilho aí para esses números, né? Isso. E números que eles são, de fato, assustadores. Neste ano de 2018, foram registrados 3.122 casos de influenza em todo o país, com 535 óbitos. A influenza, a gripe, ela toma também algumas formas, né? Até mesmo na sua condição viral ali também, H1N1, aí isso muda também um pouquinho, o que requer de todos nós, da comunidade, da população, uma atenção e uma informação maior também, né? Com certeza. É o que nós falamos. Não adianta você achar que, tendo tratado ou levado uma vez num pronto atendimento a criança, tendo prescrito a medicação, numa próxima gripe é só usar o mesmo medicamento. Então, leve o neném, leve a criança novamente a uma consulta, porque nem sempre ele vai ter a mesma doença, vai ter o mesmo tratamento. É importante ele estar sempre assistido pelo pediatra, pelo clínico e ser tratado adequadamente. Essas doenças respiratórias, elas são perigosas porque normalmente no início elas se apresentam da mesma forma, mas o decorrer dela são complicados, elas evoluem de formas diferentes, mas normalmente elas começam o narizinho escorrendo, uma tossezinha, algumas... Um estado febril. Aí algumas melhoram rapidinho, outras pioram muito rápido. Então é aí que está o prestar atenção. Agora, doutor, sobre esses dois outros dados aí, essas duas outras telas que mostramos aos nossos telespectadores, do total, 1.885 casos e 351 óbitos foram por H1N1. E um outro dado aí que vem em seguida é que, em relação ao vírus H3N2, foram registrados 635 casos e 97 óbitos. Aí já mostra até essa mutação, eu não sei se essa palavra é correta, viral aí, de H1N1 para H3N2. Sim. É uma mutação. Sim, nós já temos as mudanças das cepas de vírus. Nós temos outros tipos de vírus e outras apresentações. Então, as pessoas podem se imunizar desses tipos diferentes de vírus. A forma com que eles apresentam e a agressividade com que eles apresentam também podem variar. Por isso que é importante sempre ter essa assistência médica e prestar bastante atenção em como o seu filho está se apresentando. Uma coisa que nós sempre falamos, uma criança que é muito arteira, que é muito... mesmo que ela esteja no berço, ainda não conversa, mas que ela é muito sorridente, gosta de brincar bastante, do nada ela começa a se apresentar prostradinha e não está aceitando muito o peito, isso aí já é um sinal de alerta. Então vamos falar... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.